painel e já viu que a semana que vem tem cantoria. Então, aí, ó. Aí já viu, não é? Trouxe um folhetim, quem quiser se servir na saída, tá bom? Pode pegar aqui. Ele parece igual aos outros, mas a diferença é aqui, ó, é a data, tá bom? Outubro a dezembro de 2022. Historinhas do Chico, coisas muito interessantes, Tem tá pra bom? todos, viu? Tem bastante aí, eu trouxe bastante. Então, muito boa noite, meu nome é Sérgio. De vez em quando eu venho aqui para a gente se entreter um pouquinho em torno do Evangelho, para nos prepararmos para a recepção da ajuda que os nossos benfeitores normalmente nos dão, normalmente nos enviam, normalmente estão prontos para nos favorecer. E o nosso tema de hoje é oração e vigilância, e nós vamos dividir em duas partes para a gente se entender um pouquinho a esse respeito, não é? Então, a oração, nós acabamos de fazer uma oração aqui, mas a pergunta que surge é a seguinte: a gente consegue resolver tudo com oração? Essa é a pergunta, né? Meu Deus do céu, a gente não consegue. Vocês sabem por quê? Porque o importante na oração não é como a gente vai receber as bênçãos, mas como nós vamos lidar com elas. Não só com as bênçãos, mas com as dificuldades também. Então, a oração serve para a gente nos fortalecer e olhar ao nosso redor e perceber o quanto nós já temos força, né, ao nosso redor. Às vezes a gente se sente enfraquecido, se sente muito enfraquecido, com dificuldade, com problema, mas a gente não sabe a força que nós já temos. Então, por exemplo, nós já temos a força de um lar, a gente já tem uma casa para morar. Meu Deus do céu, aí pode chover canivete, a gente entra para dentro de casa e pronto, se salva, né? Olha que força que nós temos. Depois nós temos os nossos brinquedos domésticos, não é mesmo? Tem a televisão, tem lá o fogão, o micro-ondas, não é? Nós temos nossos brinquedos domésticos. Olha quanta força a gente tem. Porque se a gente quiser, a gente pode até favorecer alguém com um prato de comida. Olha que força a gente tem. Não sabia, meu Deus do céu. A gente tem a força de ter, às vezes, um automóvel em casa. Meu Deus do céu. Quem que pode enfrentar um automóvel? Ninguém pode enfrentar um automóvel. Porque se você acelerar, ele anda mesmo e vai embora. Então, nós já temos a força do automóvel. Olha quanta coisa a gente tem. Aí nós temos a força da companhia. Porque raros de nós que estamos aqui estamos sozinhos. Não é mesmo? Temos lá o pai, a mãe, o irmão, a tia, o companheiro, a companheira, temos os filhos, temos a força deles junto com a gente. Mas nós temos muito mais força do que isso. Porque quando o pai de família está com os filhos, olha a força que ele tem. Meu Deus do céu. Se tiver caindo canivete lá, ele faz um guarda-chuva de madeira, de madeira de lei que protege mesmo, porque os filhinhos podem sair no meio do canivete, na chuva de canivete, que está protegido, que o pai fez lá um guarda-chuva forte para eles saírem na chuva, não é de canivetes. Então, nós vamos somando essas forças, a gente não consegue alcançar quanto que nós somos fortes. Temos a saúde física, meu Deus do céu, quantas pessoas não queriam estar que nem a gente, assim, por exemplo, hoje eu acho que eu não vou comer ovo, hoje eu vou comer salsicha. Olha aí, podemos comer salsicha, meu Deus, uma vez por ano, claro, né? Salsicha tem que comer uma vez por ano só, né? Mas a gente pode escolher. Tô vendo que você comeu mais do que uma vez já esse ano, hein? É a senhorita mesmo aí. Pode parar, viu? Uma vez por ano salsicha, tá? A gente diz no sentido de que a gente pode escolher o que vai comer. Olha a força que nós temos. Meu Deus do céu. Aí vai sair para trabalhar. Levantar a garagem, lá a porta da garagem. Tem gente que mora em casa aqui, né? Lá na minha casa é só apertar o botão, o negócio levanta lá. E eu tenho tanta força lá na minha casa que nem sou eu que conserto o portão. Lá tem um monte de gente que vai lá consertar o portão. Eu nem fico sabendo se quebrou, se não quebrou. Olha quanta coisa que a gente tem. Tem gente que vai cuidar do jardim. Tem gente que passa a noite acordado para minha noite ser bem tranquila, bem segura. Olha quanta coisa. E a gente não se percebe. E aí qualquer ventinho contrário que bata na nossa retaguarda... Ó céus, ó vida, ó dor. Meu Deus do céu, como a gente é desse jeito. Escuta, você está botando de lado toda a tua força? E aquelas mamães que ficaram sozinhas e criaram os filhinhos sozinhas? Olha a força que elas tiveram, não é mesmo? E aqueles papais que, apesar de tudo, estão firmes em casa? Não vale nada, mas está lá. É porque o papai nunca vale nada, já repararam? Nunca vale nada. Ai, meu Deus do céu. Então, a oração serve para mostrar para a gente que nós já somos muito fortes. Nós já temos muito a oferecer.
nós já somos muito fortes ao nosso redor. Temos um probleminha de saúde, uma coisinha ou outra, sei lá, uma desavençazinha, uma coisinha ou outra, mas isso não pode abater a nossa força, porque nós temos forças que já estão inerentes a nós. Isso é uma coisa que dificilmente a gente vai perder, essas forças. Então, precisamos olhar para frente. A oração é isso, olhar para frente. Vem a adversidade, não se preocupe, segue. Você já é muito forte para isso, porque nós não vamos te mandar adversidade que você não precise ou que você não mereça. Já pensaram nisso? Morre de medo, sai na rua, morre de medo, morre de medo. Você acha que nós vamos encontrar alguma coisa que a gente não precisa e não mereça? Não vai encontrar, porque a gente pode virar a esquina, o outro virar do outro lado lá, não vê a gente. Não acontece tão frequente isso? A gente está lá distraído no farol, não sai na hora que o farol tem que sair, passa um motociclista na nossa frente, você fala, meu Deus, graças a Deus que eu parei um minutinho. Então, não é, nós não vamos receber nada do que a gente não precisa ou não mereça. Mesmo no trânsito. A gente pensa que o trânsito é um negócio aleatório, é sorte ou azar, não é nada disso. A gente vai se juntar, vai se unir, vai se relacionar com as pessoas que nós precisamos nos reatar. Tem lá um acidentezinho de trânsito, vai para o tribunal. Meu Deus do céu, uma ligação que nós temos de 5, 10, 15, 20 mil anos com essa pessoa. Só que a gente não percebe, a gente pensa que fala azar, a sorte, não. Porque se nós temos que encontrar com ela numa adversidade, alguma coisa aconteceu. Se não tivesse que encontrar, não encontrava. Ou se encontrasse, sabe o que ia acontecer? Deixa pra lá, tudo bem, já está amassado mesmo. Não. Raspou. Mas não dá nem para ver que raspou, não interessa. Aí tem que trocar o para-choque. Do Corcel? O Corcel é de ferro. Como a senhora sabe do meu Corcel? Ela não te vê há muitos anos, ela está lembrando do seu Del Rey. Meu Del Rey. Era o Corcel Del Rey. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Quanto mais eu rezo, mais o Del Rey aparece. Nossa, meu Deus do céu. Então, essas coisas vão acontecendo com a gente pensa, não, nós temos que lidar com segurança, com tranquilidade, com confiança. Esse nosso irmão que está tão assim, calma, vamos acertar-se. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Olha a conversa de Jesus que a gente não quer atender de jeito nenhum. Se alguém pedir o para-choque, fala, quer que pinta também? A capa do para-choque. Pediu o para-choque, mas a gente dá a capa do para-choque. Mas vai ser muito difícil para mim. A gente dá um jeito. A gente se libertar de uma situação delicada dessa, com alguns trocados, é uma grande bênção. Porque aí a pessoa não pode reclamar. Não pode ficar esperneando. Tá certo, que está errado, que você fez assim, que fez assado. Resolve-se. Então, vejam quanta coisa. Problema de família. Inventário, briga com o irmão, passa 3 encarnações brigando por causa do lustre. 3 encarnações. Porque você brigou na primeira encarnação, um tirou a vida do outro. Aí o lustre continuou lá. Aí vieram na mesma casa. Vocês já ouviram falar do sobradinho da Rua Apa, que é na São João, ali na esquina? Um castelinho, aliás. Ficou anos e anos e anos aquele castelinho mal assombrado. Anos e anos e anos. E ali tinha acontecido um caso intrigante. Não é? Parece que os filhos brigaram, a mãe entrou na frente, um filho tirou a vida da mãe, do irmão, depois tirou a própria vida, foi uma confusão. E eles ficaram naquele castelinho anos a fio. Devem estar lá ainda, porque conseguiram reformar e tudo, mas parece que o negócio não roda ainda muito bem. E aí, vai saber por quê. De repente foi um lustre, né? O lustre está lá e os caras estão brigando ainda. Olha como que nós somos, apegados às coisas materiais. A gente se esquece que nós somos seres espirituais. Nós temos o universo para percorrer. E a gente fica preso no Jardim Santo Elias por causa de um lustre. Escuta, meu irmão, você tem um universo pela frente. Você está aí por causa de um lustre? Então, a oração é como nós temos que estar fortalecidos diante das adversidades. Essa é a oração. Então é assim, a gente faz todos aqueles pedidos. Você sabia que no Pai Nosso tem 7 pedidos? Meu Deus,
Eu fiz isso com as crianças, é uma beleza, viu? Porque eles ficam contando, aí eles têm que falar, né? Em vez de ficar lá, sei lá, fazendo outras coisas, eles têm que contar. Depois me dá um exemplo aqui para pegar, quem mandar vocês virem hoje, não é? Devia ter vindo na semana que vem, que vai ser muito melhor, a gente vai sair cantando aqui, dançando, não é? Vai ter até umas luzinhas aí azul, não vai, dona não, né? Não vai ter uma balada aqui, né, na próxima semana não, né? Não, então, mas só vai ter música, então, mas vocês venham na próxima semana, viu? Hoje vai ser chato, mas semana que vem vai ser bom, vai ser muito bom. Acho que você vai fazer um evangelho cantado. Então, é isso que nós precisamos estar fortalecidos diante das adversidades, porque o que é mais importante, vejam, o governador do universo, a gente às vezes tem a pretensão assim, sabe? Governador do universo, onde estás agora? Que a minha unha está encravada. A gente invoca o governador do universo por causa de uma unha encravada. Sabe que você está falando do poder da oração, né? Eu estive no Jalapão, semana passada, em Tocantins, e eu estive em aldeias muito simples, assim, né? De tudo. E muito me chamou a atenção um grupo de crianças, umas 6 crianças vendendo geladinho, uma estrada deserta, a 35 graus, e eles com uma caixinha de isopor, tudo muito arrumadinho, vendendo geladinho, nós paramos o carro, e eles muito simpáticos, felizes, né, ofereceram geladinho e tal, e aí o nosso motorista pediu um geladinho, ele veio com um bilhetinho assim dobradinho, e aí ele abriu e estava escrito assim, que Deus abençoe a sua viagem. Que bonitinho. E aí eu não quis o geladinho, mas eu peguei R$20 e falei, olha, eu não quero o geladinho agora, mas toma aqui R$20 para vocês, né? E eles ficaram tão comovidos, falaram assim, a gente pode fazer uma oração para vocês? Meu Deus. Eu falei, claro! Largaram a caixa de isopor no chão, deram as mãos, assim, tudo escadinha. Deram as mãos, rezaram o Pai Nosso. Que bonitinhos. E falaram que Deus abençoe a viagem de vocês até vocês chegarem em casa. Olha Aquilo, só. assim, acho que foi o que mais me comoveu no Jalapão, mais do que os fervedouros, as águas. Foram aquelas crianças embaixo de um sol de 35 graus, mostrar o conhecimento e a educação que elas têm em casa. Impressionante, né? Desejar o bem a que elas nunca viram e nunca mais vão ver. Isso para mim foi a melhor imagem que eu tive. Da oração, não é? Olha só, que coisa bonitinha, eu guardei, né? tá lá em casa dobradinha. Olha só. Uma letrinha bem trabalhadinha, assim, ó. Bem feitinho, a mão, não é? A mão, muito bonitinho. Um pedacinho de papel, assim, de nada. Não era um papel bonito, não era um papel desenhado. Era um cantinho de folha que eles rasgaram, assim, e escreveram. Olha só. Então, essas e outras, não é? A gente vai vendo ao longo do nosso percurso e a gente vai vendo, na verdade, como se comporta diante de uma situação semelhante a essa. Você vê, é uma coisa assim, surpreendente que a gente às vezes encontra no nosso caminho, não é? A gente vai devagarzinho entendendo que realmente nós precisamos estar fortalecidos, estar firmes, porque do contrário, obviamente, se nós tivéssemos uma situação contrária a essa, nós também teríamos que ser firmes, estar firmes e confiantes, não é mesmo? Outra coisa que é interessante é o seguinte, vamos pegar o exemplo do Jalapão, ficou até bonito aqui o negócio, né? Puxa vida, eu nem sabia que existia Jalapão, olha só, meu Deus, Dona Áurea, precisa mudar lá a Cidade da Fraternidade para o Jalapão, porque esses meninos não podem dar aula lá, viu, para os nossos lá da Cidade da Fraternidade. Então, a gente pega um exemplo da adversidade, você está lá no meio da estrada, é o pneu que fura, e daqui a pouquinho fura o outro pneu, e acontece um problema no motor. Se a gente estiver tranquilos e confiantes na fé, veja só, a gente está passeando, está tranquilo. Sabe, você não está indo atrás de um problema de saúde, não está indo atrás de outras coisas, ainda que se tivesse também, mas você está ali, firmando a tua fé, que vai surgir um recurso, uma possibilidade. Ai, daqui a pouco aparece o borracheiro, não sabe de como, que o camarada fica a noite inteira, dorme lá naquele lugar e arruma um negócio que você pensou, meu Deus do céu. Então, a fé e a oração justamente nesses aspectos mais difíceis. O que mostra pra gente, não é? Que também a gente se comove diante de situações bem, assim, inesperadas, porque isso era uma coisa absolutamente inesperada, não é? Mas
o importante é termos a força. Olha a força que a gente tem. As crianças demonstraram uma força, uma presença de espírito, uma coisa assim impressionante. Impressionante. Então estavam ali com simplicidade, fazendo o seu trabalhinho, buscando algum recurso para casa. E, sabe, aquela coisa que ela falou que o exemplo que está dentro de casa, mas eu poderia parafrasear e dizer assim, o exemplo que está na alma desses espíritos. Porque a gente não consegue passar isso para os nossos filhos. Xavier evoluiu espiritualmente. Nós não conseguimos. Por mais que a gente queira os educar, a gente não consegue. Se eles não tiverem algumas possibilidades para a gente fazer algumas lapidações, são difíceis, às vezes leva anos. A gente vai conseguir lapidar os nossos filhos lá com 30, 40, 50 anos. Que a gente vai perceber e falar, nossa, a vida foi firme com ele e lapidou ele para ele conseguir entender algumas coisas, não é? Então são espíritos, obviamente, já lapidados, não é? Num corpinho, encarceradinho num corpinho infantil. Mas é claro que nós precisamos continuar. Então é assim, nos momentos de facilidade, porque orar nos momentos de dificuldade, todo mundo quer orar, mas ninguém consegue sintonia, já repararam isso? Ai, como é difícil, meu Deus do céu, o negócio está difícil, lá está pegando fogo, na caixa d'água e a gente quer orar e não consegue. Então nos momentos de facilidade, de possibilidade, fala, puxa, muito obrigado. Força, Senhor, força para continuarmos desse jeito, com esse ânimo, com essa vontade de vencer, de seguir adiante. E às vezes a gente está lá na nossa casinha humilde, um casebrezinho, uma coisinha simples, e a gente está lá firme, confiantes. Aliás, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui, tenho certeza que quem tem mais de 500 meses igual eu, vai se lembrar de onde veio, da casinha humilde que estava lá com o papai, com a mamãe, que eram bem simples, bem humildes. E a gente de vez em quando lembra, assim, até com alegria de alguns momentos, assim, de extrema simplicidade que a gente tinha que viver, né? Talvez andar com o pé no chão às vezes, uma ou duas troquinhas de roupa no máximo, os brinquedos a gente mesmo fazia, de madeirinha, de cabelo de milho, essas coisas. Mas a gente ainda lembra, assim, com alegria, com simplicidade. E veja onde que nós chegamos. Hoje a gente tem a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os nossos recursos, que não são poucos. Olha o que os Espíritos dizem para a gente. Que o nosso necessário já é um supérfluo. O nosso necessário já é um supérfluo. Olha só. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. O nosso necessário já é um supérfluo. Olha só que forte que é isso. Ah, nós temos necessidade disso, daquilo, né? E a gente vai perceber que realmente tem, mas é um pouco a mais, né? A gente tem um pouco a mais, não é sempre um pouco a mais. É necessário sim, mas é a mais. Agora talvez os nossos irmãos da Europa estejam sentindo isso, né? Parece que tem uma crise energética grande lá e as coisas são muito caras, energia muito cara, então agora está se recomendando a tomar banho uma vez por semana. Já tomavam, agora uma vez por mês na França, né? Mas dificilmente consegue um pouquinho de gasolina, dificilmente a luz tem que apagar não sei que hora, acender não sei que hora. Agora a gente está percebendo qual era o nosso necessário, porque até então a gente achava que era necessário, mas era o supérfluo, né? Quem é que ia lá na tomadinha e apagava a luz quando não precisava usar? Não é? A gente não tem isso em casa também? Só quem paga a luz é que tem um dedinho duro para ir apertando as tomadas, né? Em casa, né? O provedor fica lá apagando, um acende e o outro apaga. Fica lá medindo o horário. E quando aposenta, então, ninguém aguenta ele. É terrível, viu? Aí ninguém aguenta. E então a gente vai percebendo que na oração nós vamos nos fortalecendo. Mas é importante nós estarmos em oração, especialmente nos momentos mais fáceis, nos momentos mais tranquilos. Porque nos momentos difíceis a gente já vai estar guarnecido, já vai estar firme, fortalecido. Veio uma notícia de uma pessoa tão querida que sofreu, sei lá, um acidente. A gente está tranquilo, está confiante. A gente sabe que ali vai ter o desdobramento que precisa ter. Nós estamos confiantes com isso. Então, viver desta forma, viver com muito mais qualidade, com muito mais confiança. Imagine, a gente ter confiança. A gente não tinha tanta confiança no passado, assim, porque a gente vivia tão simplesmente. Eu me lembro
Até hoje, isso é um sinal de um problema alemão que as pessoas têm. Lembra do passado, mas não lembra do que comeu agora no jantar. Mas eu me lembro que eu estava sentado na porta, vendo os carros passar lá com meu primo, e a gente ficava pensando assim, que carro você vai querer ter quando você crescer, né? Aí eu falava assim, acho que eu vou querer um Gordini. Aí o outro falava, não, que Gordini, rapaz, vamos ver um Fusca, o Fusca é melhor, né? Aí o outro falava assim, vocês estão loucos ou o quê? Quando a gente tiver grande e puder comprar um carro, nem vai existir mais esses carros. Será que eu falei Del Rey naquela época? Meu Deus do céu. Eu acho, viu? Eu acho que eu falei, porque esse Del Rey ficou comigo quase mais de 20 anos, meu Deus do céu. Então, mas eu oro todo dia pelo dono dele. O dono dele tem que ser muito feliz com ele e tudo. Mas já passou um ano, já passou a garantia. Então agora eu estou tranquilo. Agora eu posso parar de orar por ele, né? Porque já, agora não pode devolver mais. Então, estou tranquilo. Deixar o dono na mão. Aí vem a vigilância, não é? A vigilância, a gente pensa assim, tem lá na oração dominical, tem a questão da vigilância. A questão da vigilância nada mais é do que aquela historinha que a gente vai chegando lá nos 7 pedidos, né? Quando vai chegando o 5º, 6º, não é? Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só, não é? Então aí a vigilância, que a gente não quer entrar em nenhuma enrascada, não é? Porque normalmente a gente entra em enrascada, olha como que é um ensinamento que talvez a gente não tenha percebido, por conta da tentação. Aí o Emmanuel tem uma mensagenzinha no livro Religião dos Espíritos, que ele diz o seguinte, a tentação não está fora da gente, ela está dentro da gente. Ele fala assim, se você oferecer um prato de pérola para um cavalo, ele nem liga. Agora oferece um prato de capim para você ver se ele não vem atrás de você. Não é? Porque aquilo faz parte dele, está dentro dele. E aí a gente anda na frente da padaria, assim, hoje não existe mais, mas já existiu muito aquelas bombas, lembra das bombas? Umas bombas de chocolate, assim, que tinha. Tem umas coisas que estão sumindo, né? Não existe mais bomba. Agora, existe ainda as bombas, mas não é tanto que nem era do nosso tempo, né? Toda a padaria. Meu Deus do céu, você passava na padaria e ia bem devagarzinho. Se fosse domingo ainda, você começava a olhar aquele negócio que tinha os frangos, ficava ali para sentir aquele cheiro. Hoje, quando eu comer minha gororó, vou sentir esse cheiro aqui do frango. Aí eu olhava um negócio de doce, aquelas bombas, aqueles doces assim que brilhavam. Oh, meu Deus do céu, não é? E, no entanto, tinha pessoas que nem ligavam para aquilo, né? A mesma coisa as químicas hoje, não é? As químicas do álcool e outras químicas terríveis. Tem gente que isso aí não precisava nem existir. Mas para algumas pessoas aquilo faz uma diferença, uma relevância, tem um problema tão grande, tão forte, não é? Para vencer. Então, o cair na tentação é o livrar-nos do mal, porque o problema do mal é esse, a gente escorrega na tentação e cai no mal. Olha só, né? Então, é aí que está o cuidado da vigilância. Oração e vigilância é basicamente isso. Na verdade, o Novo Testamento mostra para a gente a importância de estarmos ao contrário, né? Primeiro você vigia e depois você ora. É o contrário, a colocação é o contrário. Toma bastante cuidado, não é? Para não escorregar e não cair, porque depois que você caiu, aí a coisa é mais difícil para levantar, não é? É muito mais difícil. Vejam os nossos irmãos da química, por exemplo. Às vezes as famílias fazem de tudo que é possível e a pessoa às vezes até tem vontade de sair da química. Mas a coisa é tão forte, vai precisar de um tempo, o corpinho reagir em alguma outra química, fazer, sei lá, tem um pensamento, tem o mundo invisível, tem tantas coisas para vencer que a pessoa vai se largando e acaba ficando dependente daquilo por um tempo, por anos a fio. Então, é preciso pensarmos. Bom, o livrarmos do mal, na verdade, no fundo também tem um outro detalhe, um outro aspecto aí da oração e da vigilância, ou da vigilância e da oração. O mal que a gente imagina, sempre aquele mal que a gente pode receber, não é? Não é esse mal que a gente imagina?
Não quero sofrer nenhum mal, né? Não quero sofrer nenhum acidente, nenhum mal, nem nada disso. Mas, na verdade, a proposta de livrar do mal não é o mal que a gente possa receber. Por que não é o mal que a gente possa receber? Porque o mal que a gente recebe, no fundo, livra a gente de um problema passado. Resgata a nossa possibilidade, a nossa dignidade, resgata a nossa vida. O mal que a gente receba. De uma certa forma a gente resgata, não é? Como nós dissemos, nós estamos vinculados nas leis da vida. Nós não vamos encontrar com alguma pessoa que tenha ódio da gente gratuitamente. Nós não vamos encontrar alguma pessoa que vai nos fazer o mal de uma forma absolutamente gratuita. Existem as ligações que nos unem para reajustes, para corrigendas. Então o mal que a gente recebe, de uma forma ou de outra, ele se torna um bem para a gente, porque resgata as nossas dificuldades, as nossas deficiências, os nossos problemas. Mas o maior mal que nós precisamos temer com todas as nossas forças é o mal que nós possamos fazer para as pessoas. Esse é o maior mal, porque esse coloca um saco de pedra nas nossas costas. O mal que a gente recebe, a gente transfere o saco de pedra para outra pessoa que nos fez o mal, mas o mal que a gente faz para a pessoa, para alguém, é um saco de pedra que a gente coloca nas nossas costas. Esse é o mal que nós precisamos temer, porque dentre fazer o mal a alguém ou sofrer o mal de alguém, é preferível que nós estejamos na situação do sujeito passivo, de receber o mal. Claro, tem as proporções, tem as suas atenuantes, tem tudo isso, não é? Mas é muito melhor do que a gente proporcionar o mal para alguém. É muito melhor. E isso tem uma série de histórias, né? Uma série de coisas que mostram pra gente essa possibilidade. Na rua Maraugel, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, na Santa Cecília, antes de ter lá o Minhocão, isso já faz, eu acho que mais de quantos anos? Mais de 50 anos? Não? Por aí. 40 anos? É, 40 anos. Né? É da década de 70, de 80, o Minhocão? 70, né? É. Então estavam dois rapazes meio que conversando na porta de casa e um avista a polícia e fala, vai vir a polícia, melhor a gente ir embora, né? Aí um dos moços vai embora e o outro entra para casa. Aí o policial chega e dá voz de prisão para aquele que está entrando em casa. E aí o moço não faz nada, continua entrando, o moço da polícia pega e desfere projéteis contra esse senhor e acaba tirando a vida dele. Uma coisa horrorosa, horrorosa. E aí ele vem, numa psicografia, avisar a família do seguinte: não tenham raiva nem ódio deste policial, porque eu pessoalmente tirei a vida desse senhor mais de 4 ou 5 vezes em outras encarnações. Olha só. Ele falando para a família não ter ódio do moço. Olha só que coisa interessante. Porque ele era responsável de ter atrapalhado a vida desse moço por muitas vezes. Então, basicamente, nesse caso, o moço recebeu um mal, um negócio horroroso, que hoje a gente não pode aceitar, obviamente. Mas espiritualmente foi um alívio para ele, foi um resgate para ele. E por que ele não se virou para o policial? Porque ele não escutava, ele tinha deficiência auditiva. Ele não escutou que o moço chamou ele. Veja só, uma deficiência auditiva provoca desencadeia uma coisa terrível, não é? Também do mesmo jeito, ele não tem necessidade do homem também desferir o projétil contra o moço. Podia entrar lá e pegar ele na mão, chamar ele, dar um chacoalhão, alguma coisa, né? Mas como existia uma ligação muito forte de um passado muito difícil entre os dois, obviamente aquele passado certamente passou na cabeça daquele algoz, naquele momento, né? Passou na cabeça dele aquele filme dele sendo alvejado, dele sendo tirado da sua vida em passados remotos. E aquilo ele não conseguiu controlar, não conseguiu se conter e acabou fazendo uma coisa que, obviamente, depois teria as suas consequências, porque as leis de Deus é assim, a gente pode fazer o mal, né? Mas a gente nunca fica impune. É isso que os espíritos precisam ter muita razão, muita certeza. A gente nunca fica impune. Então, se hoje, por exemplo, você está reclamando de alguém que mora com você, que você foi obrigado a trazer para sua casa, porque não tinha para onde ir, porque ficou com idade, essas coisas, sabe, assim, depois que a gente casa? Não estou falando quem é. Pai e mamãe.
Tá certo? Não, cunhada. É a cunhada, né? Então, a gente aguenta firme, né? Aguenta firme, porque a gente não fica impune, não é? Meu caso é minha cunhada, né? Que tem 53 anos, idade mental de uns 9 ou 10, mas de vez em quando ela entra assim em processo depressivo, quer matar todo mundo, quer acabar com tudo, quer derrubar o prédio, e quando ela está no estado assim eufórico, ela quer beijar todo mundo, quer sair abraçando o mundo inteiro, quer sair cantando e pulando, mas tem uma razão para isso ter acontecido, não é? Então a gente está firme, graças a Deus a gente recebe isso com muito. A doutrina espírita deu essa possibilidade para a gente. E deu uma chance muito grande de acertarmos com o nosso passado, obviamente, não é? Então, a gente vai devagarzinho entendendo que existe uma razão, não é? Ninguém passa impunemente nas coisas. De vez em quando a gente vê aí pessoas, né? Às vezes policiais, políticos, pessoas envolvidas aí na mídia. Ah, o camarada fez tal coisa e devia fazer tal coisa, devia acontecer tal coisa com ele, não sei o quê. Mas a gente pensa, ai meu Deus do céu, sabe o que o Emmanuel fala? O Emmanuel fala assim pra gente: não se preocupe, porque ele viverá. Eu fico pensando assim, as pessoas vão fazendo uma coleção de mal no seu caminho, porque na cabeça dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar lá no fim, vai desligar as luzes, apagar, deitar na caixinha, dormir eternamente e acabou, não é? Só que aí ela deita na caixinha e dorme, só que depois que está cansada de dormir, acorda e fala, meu Deus do céu, estou sem sono, o que eu faço agora? E aí? Mas eu vou abrir a caixinha aqui, pode ser que tenha alguma coisa me esperando aí do lado de fora, não vou sair não, vou ficar aqui, né? Mas aí começa a dar dor nas costas, mau jeito, aí tem que levantar, né? Vai ter uma hora que nós vamos ter que levantar, enfrentar, não, paciência, vou ter que enfrentar. Aí você abre a caixinha, sai. Quando você olha do lado de fora, aí você vê aquela montanha de coisa que você precisa corrigir, acertar, melhorar, refazer. Olha só, uma montanha de coisas. Fala, mas como é que eu vou conseguir resolver isso? Não, vamos devagarzinho, uma coisa de cada vez, com calma, a providência divina sabe como lidar com isso. Fica tranquilo, fica bem, que vai dar tudo certo. Aí a gente vai corrigindo, acertando. Os nossos amigos estão tudo lá na frente, nós estamos lá atrás ainda, corrigindo umas bobagens que a gente fez, umas besteiras, umas coisas assim, que nem na escola, sabe na escola? Os seus amigos passam diante e você fica para trás, você fala, meu Deus do céu, 5 minutos que eu podia ter desligado a televisão. Hoje em dia não é mais a televisão que tem que desligar, né? O que é que tem que desligar? Netflix? Celular, essas coisas, né? Por que meu pai não derrubou a rede, não tirou o fio da rede para mim não ficar no celular? Mas se ele tivesse tirado o fio da rede, você ia ficar com raiva dele, também não ia estudar porque estava com raiva, né? Na hora da prova a gente não fica pensando nisso, fala, ai meu Deus do céu, bem agora, podia ter lido alguma coisa antes, ter visto, revisto a matéria, aquela coisa toda. Mas aí a gente vai lá, faz uma prova ruim, repete de ano, nossos amigos passam tudo para frente, aí vem as crianças que estão no outro ano, vem tudo junto com você, você é grandão e os outros são tudo pequenininho. E você está lá, igual um João Bobão, né? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu confesso, já aconteceu comigo. Aí, então, em casa a gente só fala, não, pode ficar sem estudar, até tranquilo, porque depois você que vai ficar lá nos outros anos, junto com as criancinhas lá de trás, né? Não é assim? E aí tinha alguns que repetiam 2 vezes no mesmo ano, falando, meu Deus do céu, que coisa é essa? Os amigos no colegial e ele estava no ginásio, 6ª série, imagina só. Não saía da 6ª série, a 6ª série era terrível, né? Para passar de ano na 6ª série, tinha que ser muito bom, né? Eu confesso a vocês, viu? Eu só passei por causa da minha professora. Será que o negócio passou para aí agora? Na 6ª série aconteceu isso. Ai, meu Deus do céu! Perdeu a última prova. O bestão perdeu a última prova. Aí o professor falou assim, olha, eu sei o que aconteceu, por que você perdeu, né? Vou dar mais uma chance. Ele deu outra chance.
Sabe o que ela fez? Tem que orar muito por ela, rezar por ela, pedir muita ajuda para ela, né? Tadinha. Ela fez a mesma prova que meus amigos tinham feito para mim. Olha só. Foi ou não foi uma colher de chá, hein? Foi. A mesma prova, olha só. Ninguém comentou nada com você, né? Ninguém comentou nada comigo, Ninguém nem sabia que isso ia acontecer. Então, passei, né? Raspando, mas passei. Tinha esse termo antigamente, né? Passar raspando, né? Raspando era assim, nas notas mínimas. Nas notas mínimas. Por quê? Porque a gente era vagabundo, só queria trabalhar. Ou quando alguém falava, você vai passar de ano é certeza, de série. Também tinha essa conversa, né? Tinha essa conversa. Não, eu prefiro trabalhar do que estudar. Não é? Não tinha também essa ideia, né? Eu prefiro ficar jogando videogame do que estudar, não é? Não tem ainda essas conversas? Tem ainda essas conversas, né? A professora manda ler 1,5 páginas do livro. A gente fala, meu Deus do céu, mas para que esse absurdo? Um absurdo. Se você quiser passar de ano, quiser estar lá na frente, você não lê 1,5 páginas, você lê o livro inteiro e discute com ela sobre o livro. Fala, tá tudo errado, o senhor está explicando aí, porque eu já li esse livro inteirinho. Mas a gente não tem coragem, a gente é assim, molenga, né? 1,5 páginas, e passa 3 dias lendo 1,5 páginas. Eu vou ler um parágrafo por dia, aí você lê um parágrafo, depois lê o outro. O que tinha no primeiro? Eu não lembro. Desse jeito. Eu vi uma pesquisa hoje, acho que foi hoje, que diz que o QI dos nossos filhos e netos está menor do que o dos pais. Vocês já ouviram isso? Não. Não? Não ouviram? Porque... Pelo menos no celular eles estão. Sem habilidades, é diferente. Então, mas não conseguem resolver problemas. Por que eles não resolvem problema? Também não saem de casa. Hoje o maior problema das crianças é não saírem de casa. Antigamente os pais falavam assim, cuidado, tá subindo na árvore, tá lá em cima na mangabeira, como é que era aquela? Mangueira, tá lá em cima daquela mangueira, meu Deus, vai cair, quebrar a cabeça, infeliz. Não pula o muro, tem um cachorro, aí pulava o muro pro outro lado para pegar a bola, o cachorro vinha, a gente pulava de volta para cá. Não era assim? Seu narigudo, feio, pezão, cabeção, quebrava o pau lá, já resolvia na hora, já voltava para casa, resolvia. E não podia voltar chorando também, porque se voltasse chorando, o pai já falava assim, se vier aqui chorando... Tá vendo como vocês sabem? Era assim mesmo, né? Agora é assim, o pai fala, a professora me ofendeu na sala de aula, mamãe, na frente de todo mundo. Estou me sentindo ofendida na minha própria sala de aula. Isso é um absurdo. As mães ligam no WhatsApp para tirar satisfação. A de zap? Ela vai lá. Vai lá e dá na professora. Não, ela exige para a diretora mudar a professora, faz uma confusão lascada por causa de uma bobagem. Por isso que eu gosto de dar aula na favela. A favela é uma beleza, porque você arrebenta o pau, xinga todo mundo e todo mundo fica quietinho, não tem problema nenhum. Agora vai fazer isso na cidade, na Vila Mariana, na Jardim Santa Elia, vai fazer isso, né? Lá não, lá é diferente, lá você brinca com as crianças, fala e eles levam tudo na brincadeira, tá tudo certo e segue em frente porque resolvem problemas muito maiores do que esse, né? Administra pais alcoólatras, administram às vezes uma casa, cuidam de irmãos menores, quer dizer, estão com uma maturidade assim impressionante. De vez em quando eu falo para minha filha assim, olha, eu vou pegar esse menino aí de 10 anos, seu menino, e vou levar ele comigo lá na favela. Vou deixar ele uns dias lá. Aprender a viver e aprendeu. E aí, o que acontece, né? Eles se matam por causa de uma paçoca. Imagina só. Dá uma paçoca pro seu filho aqui. Quê? Que humilhação é essa? A sobremesa é essa? Mas você dá uma paçoca lá, uma paçoca. Dá uma bala, dá um doce, dá uma bobagem. Eles, felizes, uma paçoca, uma bala. Olha aqui, tio, eu tenho 40 centavos aqui, depois que eu for embora eu vou passar no bar para comprar bala para mim, 40 centavos, tá cheio da grana, né? Olha essa nota aqui, eu achei, tio, no esgoto, tá tudo sujo, mas o homem aceita, eu vou limpar ela e vou comprar as coisas lá. Meu Deus do céu, não é? Então,
nós voltamos à vigilância e precisamos estar atentos ao nosso redor, com as pessoas que a gente ama. É muito difícil o que a gente pode fazer e o que a gente pode falar, não é? Mas é assim, a gente precisa ficar atentos para ver se nós não estamos exagerando com os nossos tão queridos, pessoas tão queridas. Exagerando de proteção, não deixamos eles fazerem nada, absolutamente nada. Sabe, é o tempo inteiro assim, atrás, vendo o que está indo atrás, saindo, chegando, indo junto, buscando, levando, buscando. Precisa dar um espaço para eles respirarem. Ah, mas a cidade é muito perigosa. Concordo que é perigosa, tem bairros muito perigosos, tem situações muito difíceis. Mas a gente pode, devagarzinho, em alguns lugares, em algumas circunstâncias, dar possibilidade para eles fortalecerem as suas asas, fortalecerem as suas formas de viver. Não ficarem crianças fragilizadas, pessoas fragilizadas. Porque as crianças fragilizadas de hoje são os homens fragilizados de amanhã. Imaginem. A gente já tem hoje alguns rapazinhos, algumas moças que são muito ricas. Mas nada do que isso, porque quase não tem amizade. Tem lá o seu carrão, mas fica no apartamento o tempo inteiro, não tem para onde ir, com quem fazer as coisas. Frágil, 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 frágil. A gente se esquece que nós estamos aqui para aprender a lidar com a vida. Tudo que está ao nosso redor é para a gente aprender a lidar com recursos, lidar com emoções, lidar com pessoas. Ah, vou me isolar, vou ficar numa ilha isolada. A gente cresce assim? Meu Deus do céu. Por que a gente mora em cidade grande? Será que é por acaso? Por que permite-se grandes cidades? O mundo inteiro, né, tem grandes cidades. É justamente para a gente ir se burilando uns aos outros. Veja, num prédio, a gente não concorda com tudo que o pessoal faz lá. Mas a gente às vezes tem que acatar. A gente não vai na reunião do síndico, mas depois tem que aguentar ele lá, porque a gente não foi na reunião dele, não votou nele, mas está com raiva dele. Mas vai fazer o quê? Vai aprendendo a lidar com o vizinho. Mas o que a gente faz em prédio, por exemplo? A gente põe uma carapaça, assim, uma couraça, e às vezes não consegue nem levantar o olho para cumprimentar um vizinho de prédio, de apartamento, às vezes de elevador. Olha como que nós estamos vivendo. Então, é preciso que nós busquemos dar possibilidades para que a gente possa crescer e se desenvolver. Os nossos benfeitores amigos, com qual objetivo eles saem de altos planos para vir até nós, às vezes, aqui, né, tão pertinho da gente? Com qual objetivo? Não é o sentimento de amor, de fraternidade? Eles não estão interessados em nos favorecer, nos ajudar? Mas tem muita coisa que depende da gente, das nossas mãos. Eles não podem substituir as nossas mãos. Aliás, tem sabedoria suficiente para não fazer isso. Deus, nosso Pai, tem uma sabedoria tão grande que envia para a gente as experiências, amargas ou doces, que é para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Então, quando vem as doces, a gente gosta, que é uma beleza. E quando vem as amargas? A gente detesta, que é uma maldição. Não é? Temos que estar prontos para as doces e para as amargas. Então vem uma experiência amarga, sei lá, vem uma separação, vem um desencarne em família. Temos que estar firmes, fortalecidos, confiantes. É para isso que a doutrina está aqui com a gente, para ajudar a gente a entender que nós somos passageiros aqui na Terra, né? Daqui a pouquinho a gente vai largar e vai para outro lugar. As nossas coisas são provisórias. Não se apegar tanto às nossas coisas. Aliás, quanto menos se apegar, melhor. Muito melhor. Então, essa é a ideia que nós precisamos voltar a colocar em nós para que a gente possa viver com mais tranquilidade, com mais segurança. Ah, tem uma pessoa me fazendo mal, um vizinho fazendo mal. Não é? Intensifica a oração. Não bata tanto de frente. Faça um trabalho cristão com ele. Dê um bom exemplo. Não precisa falar nada, é só um exemplo. Teve um conhecido nosso que mudou para um prédio, e aí era um apartamento por andar, aqueles prédios assim, diferentes. E aí ele comprou um presente, era a época de Natal, uma caixa grandona assim, com coisas de Natal, não é? A maioria nem foi pegar na portaria, ou nem aceitou.
E ele ficou tão ofendido, tão ofendido. Vejam, é difícil, né, mesmo você dar as boas-vindas da chegada e as pessoas se fecharem contra você. Olha que dificuldade que é. Tem que ter muita presença de Espírito para a gente superar isso, não é? Se fosse eu, no meu caso, eu ia chamar todos os maloqueiros da favela que eu trabalho, fazer uma fila na porta do prédio e mandar todos entrar, que eu ia entregar no salão de festa um negócio de cada um daquelas caixas. E assombrar todo mundo. E olha, venha com a pior roupa que você tiver, viu? Sou vingativo, né? Tá vendo? Isso não é uma forma de ser cristão, não é? Mas é preciso ter uma presença de Espírito para superar. Outro caso que a gente tem de um amigo que comprou uma churrascaria num bairro, daqui a pouco a pessoa que vendeu fez uma do lado da dele. Meu Deus do céu! Aí eu fui falar com ele, ele falou, tranquilo, porque aí, sabe o que acontece? O bairro vai ficando um ponto onde as pessoas vêm se alimentar, vêm conversar. Um dia vão na dele, outro dia vão na minha. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não consegue pensar assim, não é mesmo? Olha como é difícil. Eu já queria propor algumas coisas para ele lá, mas ele me fala uma coisa dessa, eu falei, meu Deus do céu. Não é? Uma pessoa, você pensa, está preparado, está absolutamente preparado, e hoje as duas convivem muito bem juntas. Olha só, que coisa, né? Mas, normalmente, o que a gente quer fazer com as pessoas que nos afrontam? O que a gente espera, né? Nós estamos vigiando, estamos orando para achar o melhor caminho. Normalmente a gente está atrás de revanche, de vingança, desejo, essas coisas. Normalmente é isso que a gente está atrás, não é? Agradeço a atenção de todos vocês. Deixa eu pensar uma poesia aqui para a gente encerrar, tá bom? Só vou fechar aqui o dedo duro.